Eita, eita, não sabia, não sabia. Calma lá, calma lá. É, português, né? Hã? Bom, deixa eu pausar aqui. Eu acho que deu pra ver no que eu tava clicando. Hoje a gente vai jogar Hope, que é um jogo que meu amigo tem, é Steam Family da vida, traz oportunidades inesquecíveis, né? Oi, então eu tô fazendo esse voice-over no dia que os últimos dois vídeos foram postados, um sendo obviamente o reupload, que eu quase, pra ser sincero, eu quase desisti de fazer essa, essas três partes de vídeo, porque teve uma hora que eu comecei tipo, pensar que não era uma boa ideia, de que não sei o que, mas bom, eu continuei e aqui eu estou. E como prometido do último vídeo, esse daqui vai ser sobre minha experiência nos vestibulares e nas provas em geral, que eu acho que por mais que eu seja um pouco atrasado, né, uns bons quase um mês atrasado desde que deveria ter sido uma primeira análise do primeiro dia do Enem, é, eu tô aqui hoje, melhor tarde do que nunca. E eu gostaria de falar que, assim, por mais que eu tenha feito o primeiro dia tudo quebrado, tudo caído, tudo fudido, eu consegui fazer, eu acho que foi bem de boas a prova. Como foi o primeiro vestibular que eu fiz, eu não fiz nada muito, sabe, pressionado, nervoso. Não, tava bem calmo. Por mais que bem destruído, eu tava bem calmo, bem relaxado. Eu lembro que eu peguei o caderno azul, eu peguei o caderno azul e aí quem tava aplicando a prova, né, tinha falado assim, olha, alguém vai ter que assinar aqui a folha pra, né, fazer a confirmação de que qualquer violação, teve testemunho, não sei o que, não lembro qual que era o que elas falaram. Aí, quem será que a gente vai selecionar? Você mesmo? Aí eu olhei assim, eu? Sim, você mesmo. Você assina aqui? Eu fiquei. Eu tinha feito a prova na mesma universidade que um amigo meu, só que eu só encontrei ele no segundo dia, então tanto faz pro primeiro. E na minha sala tinha quatro pessoas da mesma escola que eu, então eu tinha pelo menos alguém com quem conversar antes da prova começar, o que me deixou um pouco mais relaxado, né? Um pouco mais acordado para eu poder, né, me comunicar. Eu tô fazendo essa análise do Enem porque as pessoas. Tem duas pessoas que comentam bastante nos meus vídeos e os dois não fizeram o Enem. Imagina serem tão ruins. Então, o primeiro dia eu abri o caderno, aí eu falei, nossa, tá bom, as de inglês, tanto faz, ninguém se importa. Logo depois das de inglês, tinha um texto de 45 linhas, seis questões, e aí eu comecei a parar pra. Não, cinco questões do mesmo texto eu falei, fudeu, eu não acho que é o Enem que eu tô fazendo, o que que é isso? É alguma outra prova? E aí eu pulei a questão. Não, eu geralmente eu faço um modelo que, ó, vou ser honesto, ajuda bastante. É um jeito que eu sempre fiz, não vestibular, né, mas prova em geral, que não vai do 1 ao 90. 1, 2, 3, 4, 5. Não faz isso, faz aleatório. Por que aleatório? Não vai ficar bagunçado para depois resolver as perguntas? Não vai ficar muito bagunçado para depois eu saber o que, que eu errei, o que, que eu tava fazendo, não sei o que? Não, porque a estratégia envolve você abrir aleatoriamente, fazer as questões mais fáceis e depois indo para as mais difíceis. Porque no Enem, uma coisa que fica bem clara é o TRI, né? Que é o sistema para não para o vestibulando não chutar, que envolve em fazer questões mais fáceis valerem mais e mais difíceis valerem menos. Então, então se você consegue abrir e fazer as fáceis logo de cara,
você vai ganhar, já vai garantir uns bons pontos, já vai ficar com um mínimo de 500 ou 600, o que por um lado é muito bom, por outro se você quer medicina não é tão bom assim, você vai ter que responder do 1 ao 90 na raça, acertando todas. Mas aí é de quem vai fazer medicina, ou seja, quero que todo mundo que vai fazer medicina que se for. Então, eu faço esse do jeito aleatório, então eu olho assim, nossa, questão fácil, eu faço lá, faço super rápido, questão difícil, pula, questão média, se eu não souber de cara, pula, e aí vai fazendo assim, vai pulando, vai fazendo tudo de qualquer jeito. Tinha duas questões de línguas que eu lembro muito bem, uma que era da canjica, da, da comida, que era o... Depois que. Depois que você sai da prova é muito engraçado porque sai um monte de meme do próprio. Do próprio Enem. E aí tem um que é o cara analisando as perguntas e o cara falando assim, ó, se você errou essa questão aqui, você é um animal. Você é simplesmente um animal. Você é um anelídeo. Você é uma minhoca. Se você errou essa questão, você é burro. Achei errado do INEP, achei injusto do INEP colocar uma questão tão fácil assim. Porque se eles colocaram uma questão tão fácil, era pra testar se você tava vivo. Aí depois que eu olhei isso, nossa, inacreditável. Mas era a questão mais fácil da prova, disparado. E aí também teve a do Você Entra Fernando e Sai Pessoa, que é outra que é muito engraçada, porque sai um monte de meme disso, que é Você Entra Fernando e Sai Fernando, ou Você Sai e Sai, vai tomar no seu... Eram esses níveis. Eu devia colocar no vídeo, mas eu não vou, porque eu sou preguiçoso e eu tô sem internet. Pra quem não... eu ainda não falei, né? Eu tô fazendo voiceover no... Tô fazendo fora de casa, não tá nas melhores condições, tô fazendo porque tá chovendo, eu não tenho a gameplay na minha frente, eu só estou com o meu celular e o microfone. Vai ser um baita de um esquema para colocar isso, mas aqui estou eu, né, fazendo o vídeo porque eu amo os meus inscritos, eu amo fazer vídeos. Claramente eu não tô já querendo matar alguém, porque eu quero jogar os vídeos, mas eu também tô pensando em que eu preciso gravar os vídeos e depois comentar sobre os jogos e postar em vídeo. Mas tanto faz. E aí teve as questões. Essas foram as questões de línguas, né? Duas questões de línguas que eu me lembro, mas as duas questões. Mas questões de humanas foram um inferno. Eu odeio humanas por um bom. Por um bom motivo, é muito chato. Porque eu nunca falei isso no próprio canal, mas eu sou uma pessoa muito de exatas. Sendo uma boa pessoa de exatas, eu sou alérgico a letras ou a qualquer palavra que apareça. Ou seja, se aparece um número ali, nossa, eu olho aquilo e falo, mas aí aparece um texto de 3,5 km de texto, eu falo, não, eu passo, eu não vou querer ler isso tudo. Mas eu acho engraçado que em línguas eu acho que eu fui muito bem. Eu não tenho a prova, porque eu saí antes e eu sou um animal por causa disso, era só ter esperado mais uns 20 minutos. Mas em minha justificativa, a minha coluna tava doendo, porque a cadeira era uma bosta, a mesa era também uma bosta, e eu estava com sono e eu não aguentava mais ficar naquela sala. Então por isso que eu saí. Então, eu deveria ter esperado, deveria, era só ficar deitado, sei lá, não precisava ficar, era só esperar. Que eu gostaria muito de contar quanto que eu tirei em línguas, porque eu acho que em línguas eu fui muito bem, porque eu acho que eu acertei a maioria das questões, a grande maioria. Mas aí chega humanas e me quebra todo. E também teve o tema de redação, que, foi bem de boas, na verdade, eu vou ser bem honesto. Na verdade, eu lembro que eu olhei
tema e aí eu comecei a pensar assim, nossa, o que que eu posso falar sobre idosos? Ah, é óbvio, preconceito contra idosos. Mas qual que é o nome do preconceito? Aí eu comecei a entrar em um loop, em uma espiral, que eu não lembrei o nome, eu desisti de lembrar, eu só comecei a escrever, sabe? Eu escrevi normalmente. Aí eu usei o Ainda Estou Aqui como repertório cultural. Eu usei um monte de estatística básica que eu lembro ainda. Eu devo tirar uns 600 na redação, né? Porque o cara é muito bom, né, meu? É uma nota terrível. Eu acho que esse é uma das piores redações aí que eu já fiz. Mas bom, irrelevante, né? É, aí depois disso eu finalmente pude descansar. E aí teve o segundo dia do Enem. No que foi melhor, depois eu peguei a folha, mas como eu já disse antes, eu sou melhor em exatas, então eu destruí a prova de exatas, eu fiz 39 de 44, eu acho, o oficial, o que é bom, é bom, mas podia ter sido melhor. Eu acertei aquela para todos aqueles que erraram a questão da para todos aqueles que erraram a questão da tangencial, todos vocês são meros mortais, são animais, anelídeos. Eu acertei a questão, tá? Muito fácil. Eu olhei dois números e falei, bah, bem de boas. Só que eu errei uma de escala, então o TRI vai comer a minha bunda. Eu vou de um potencial 900 para um 700, porque maldita seja aquele TRI. E aí teve biológicas, que é outra fraqueza minha. Eu odeio química. Quando não tem número, óbvio. Quando tem número, química, quando é mol, quando é essas coisas assim, nossa, lindeza. Faço a conta em um rabiscar de dedo, um rabiscar de lápises. E aí eu acabo, né, respondo a questão. Aí quando não tem isso, quando é, sei lá, oxidação do não sei o que, do sei lá o que lá, do metal, do aço de Jerusalém, eu falo, papá, puta que te pariu. Aí eu chuto. Quando aparece em biologia ATP, aparece essas palavras que eu nunca vi na minha vida, eu falo, pelo amor de Deus, né, meu? Muito difícil. Eu erro a questão e eu vou pra próxima. Eu desisto dessas questões. Eu preciso estudar logo. Física menos porque física é bem menos conceito e bem mais conta, então é fácil pra mim. Só que mesmo assim, é um inferno, é uma bosta, a física. E é por isso que. Aí eu peguei a prova nesse dia e é por isso que eu fiz 28 em natureza e 39 em exatas. Eu amasso um, eu faço um cocô na outra. E aí, quanto a Enem, eu acho que eu vou bem, não tão bem quanto eu queria. Eu acho que eu vou tirar um 680 na média, assim, de tudo. O que não é o que eu gostaria. Eu gostaria de pegar uns 700 e bolinha, né? 730, 40. Aí fica legal, aí já é uma meta boa. Que aí ano que vem eu só estudo mais e melhoro. Mas enquanto for só isso, eu vou ter que ficar estudando e fazendo essas coisas. Por sinal, depois do Enem, começou as minhas provas. E aí eu tinha feito um registro básico sobre o que iria cair nas provas, né? Bem de boas. Só que eu sinto que eu ficava lendo o texto e não estava absorvendo nenhum conhecimento. Eu tava lendo, lendo, lendo. Teve uma vez que. Teve uma hora que eu tava estudando história, eu lembro. Não, acho que era. Não, era história e biologia. Que eu fiquei até 11h30 da noite estudando, só lendo ali, relendo, lendo e relendo. E eu sinto que eu não tava absorvendo nada, eu tava parecendo um animal estudando. Tava parecendo sei lá, um demente só. Meu Deus, eu não tô entendendo o que tá escrito aqui. E aí foi isso os meus estudos e eu fiquei ali lendo e relendo, lendo e relendo. Aí eu chegava nas provas achando que tinha absorvido nada de conhecimento. Eu tava me sentindo um mongol estudando e absorvendo nada. E aí chegava na prova, pá, só responder ali, super fácil, não sei o que. Será que isso tá certo? Vou escrever do mesmo assim. Foi desse jeito que eu tirei tipo 10, 6, um 9, 3 9 e uns 3 8.
E aí foi assim, bem easy, mas, pô, eu sinto que não tô estudando. Eu sinto que o meu estudo se baseia em não estudar e depois, sei lá, refletir sobre a vida e começar a pensar se tudo que eu, se todo o tempo que eu passei editando vídeo e jogando valeu a pena. E valeu a pena sim, tá? Ah, Porque eu sou o melhor. Eu sou um boss. Desculpa. É, E aí depois disso, aí depois das provas eu fiz o FUVEST. E assim, o FUVEST eu gostaria de admitir que eu fui bem, mas não. Tudo bem, para um treineiro, 56 é legal, mas também quem que eu tô o competindo? Quem que é os quê? craqueados que estão tirando nota de corte 65 em exatas? Quem são os caras que estão passando em computação como treineiro? Me diga, o que que eu faço contra isso? Eu não tenho, é impossível alguém só vou passar aqui em, não sei, passar em, deixa eu pensar numa matéria aqui que é 65, deixa eu passar em, sei lá, audiovisual aqui, muito de boas, como treineiro. Putz, não consegui passar pra segunda fase. What the fuck? Como? Por quê? Por que que a nota de corte é tão vazia só, sei lá, 7 pontos a menos pra todas? E aí é de boas pra alguém. Porque é treineiro, o treineiro não vai fazer nada com isso. Você só vai ter que gastar mais, mas foda-se. Meu irmão, que ridículo, ridículo. Isso é ridículo de ser 60 o negócio. E assim, a prova não tava tão de boas quanto eu conheço, quanto eu geralmente faço, mas também não tava a impossibilidade de mundos. Tudo bem, 56 é uma nota boa, mas pra ter questão de, sei lá, Armênia e Azerbaijão. Nossa, eu olhei aquela questão e falei, não, como assim? Isso é uma questão! Ah! E aí depois no dia seguinte eu perguntei pro meu professor de geografia sobre a questão e ele falou assim, eu entendo copo vermelho. Eu não vou falar meu nome agora, né? É, Essa era a questão mais difícil da prova mesmo. Beleza, mané, vamos fazer assim, né? Vamos colocar a questão do Azerbaijão na porra da prova do Brasil. Eu não entendo. Eu não entendo. Gostaria eu de entender, mas eu sou um animal. E aí depois disso tudo, depois de sei lá quanto tempo de prova, não sei. Depois de tantas semanas, não tantas semanas não, né? Não passei estudando, mas depois de tantos dias estudando e revendo, fazendo prova e não sei o que, lá, começo a analisar sobre o que aconteceu com os vestibulares, né? E aí você vê que Provão Paulista teve teve os caras com celular, FUVEST teve questão anulada, e aí o mais importante de todos, o Enem, com um monte de questão vazada por causa do Edclay, né, daquele estudante de medicina, foda-se, Ah, e tá lá, né, bem de boas, assim, com todas as questões, o cara mandando no WhatsApp, falando assim, ó, se tiver, a resposta que tiver 125 sobre 216, é essa a resposta, só assinala e vai pra próxima. Bem de boa, sabe? Só os caras vazando 11 questões inteiras. E aí isso daí é só superfície, tá? Porque não se sabe. E aí tá lá os cara só vazando questão, porque o cara é supostamente o coach, o Edclay lá, comprava as questões por 10, pagava os caras que fizeram a prova por R$ 10. E aí só dava aula assim, tipo, são questões semelhantes, sabe? Só não são idênticas. Porra, o mesmo valor e não é idêntico. Para, por favor. Depois disso, aí os caras anulam 3 questões, o que beleza, mas não eram 3 questões que eu tinha errado, então se foda, eu vou queimar todos eles. E aí o presidente do INEP chega lá, né, vai fazer o discurso dele quanto a vazamento, aí se vai ter anulação ou não da prova, o cara fala assim, olha, decorar a prova
não valeu, não afeta em nada a nota. É, não houve fraude, não houve nada, não vai ter anulação da prova, não vai ter, né, reposição da prova. E é isso, gente. É nada estranho, sabe? Nada, uau, super magical. Nada de estranho. Podem continuar aí com a vida de vocês. Porque quem pagou o curso do Clay vai lá e se beneficia, né, meu? Mas quem não pagou, que se foda, meu irmão. Você que se foda, o estudante de medicina que gastou, sei lá, 10 horas por dia estudando, pode deixar pro Clay comprar as que estão por 10 reais e vazar tudo. Ah, pá, puta que te pariu, meu nobre. Ah, mano, é um absurdo isso, tá? Isso eu acho absurdo. Que os caras só vão lá e não teve nada. É isso, gente. É... Bom, não sei mais o que, que eu falo. Acabou. Acabou, gente. É isso. Zoado, mas. Bom, foi assim que eu fiz o Enem, foi assim que eu fiz o FUVEST, foi assim que eu fiz as provas. E é isso que são os meus discursos principais quanto aos vestibulares. Todos vazaram alguma coisa, ou todos tiveram anulação de alguma coisa, o que é uma lindeza, né? Sempre bom ver isso do nosso grande Brasil, que espera que tem isso cada vez a um ano e ainda consegue errar. E é isso. Eu estudei com minha bunda pra tudo e ano que vem não vai ser melhor não. Ano que vem vai ser o Edclay vazando o Enem todo. E aí só vai ter, e aí vai ter 100 bilhões de pessoas que compraram o curso dele, ele vai ser o primeiro bilionário, o primeiro jovem bilionário. E vai foda-se, né, gente? Porque o cara só vai fraudar tudo e ele não vai ser preso. Porque é assim, eles constatam ali, né? Ah, fraudar o Enem é crime, você vai preso por isso. Mas tá lá ele vazando as questões, tá ele fazendo todo o esquema dele. E nada. E nada. Ai, ai. Que incrível. Você quer falar alguma coisa, Bia? Bia é minha cachorrinha, ela tá dormindo. Acho que ela quer falar nada. Bom, gente, vai ser isso. Eu acho que essa era só a gameplay que eu queria falar hoje. Eu queria fazer o voiceover hoje. Eu gostaria de ter gravado mais um vídeo hoje, mas eu não vou conseguir, então, porque acabou a energia, não tem o que fazer. E eu acho que eu tô pensando quanto aos rumos do canal, porque eu não sei se ano que vem eu vou conseguir fazer muito vídeo, como eu já falei na minha introdução. Eu não sei se, por causa dos vestibulares, essas coisas, não sei se eu vou conseguir focar tanto no canal. Não sei se vai ter um congelamento de um ano, mas eu também não sei se vai ser da mesma forma que foi esses últimos, sei lá, 6 meses que eu tive. E eu acho que muito provavelmente vai tomar um rumo muito mais de... Eu vou fazer vídeos de gameplay. E aí eu vou ter... E eu espero que eu consiga. Eu vou fazer 3 grandes projetos no ano que vem. Só que para isso eu vou ter que... provavelmente me ausentar bastante. Eu vou ter que ficar estudando não só pro próprio vestibular, mas estudar pros grandes projetos e também estudar como editar melhor, porque eu quero melhorar isso, porque tá uma aposta. Eu vou ter que admitir, eu não sei metade, eu sei menos da metade do que tem no DaVinci. E é isso, eu vou ter que me manter positivo o ano que vem inteiro. Eu vou fazer muitas mudanças quanto à minha rotina, quanto ao meu físico, né, quanto à minha saúde e quanto aos jogos e ao tempo investido em cada coisa. E eu vou ter que só aguentar, né, ano que vem e ver e rezar que eu consiga passar em alguma coisa boa ano que vem. Vai ser foda.